Programa Renovo. Apoio Cultural West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Loteamento Residencial Jardim Itaipu 2. Primeira etapa vendida em apenas 30 dias. Garanta seu lote na segunda etapa em condições especiais de lançamento. Venda PAN Incorporações 3095-6525. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possam ser com você e com a sua família no dia de hoje. É uma honra poder entrar aí na sua casa, no seu computador, com mais um programa Renovo. O programa que tem o objetivo de abençoar a sua vida com as novidades do reino, com a novidade de vida que há no Senhor. A palavra de Deus nos garante que aqueles que estão em Cristo vivem tudo novo. O Senhor tem coisas novas para você no dia de hoje. E aqui, comigo, no programa Renovo, você vai poder assistir a uma pastoral que o nosso pastor presidente, o pastor Célio Moura, vai falar ao seu coração por intermédio do Espírito Santo. Você também vai conferir conosco uma parte da mensagem que nós tivemos a honra de ministrar ali na Assembleia de Deus, do Ministério Fama, no setor Garavelo, do pastor Abigail Filho. E eu quero aproveitar essa oportunidade para deixar o meu abraço, minha gratidão ao pastor Abigail Filho, a sua esposa, a pastora Wilma, e a todos os irmãos que estiveram comigo ali. Você vai conferir. Nós falamos sobre como vencer gigantes. Você está com algum gigante aí? Talvez na vida financeira, talvez no casamento, às vezes uma doença, algo que parece grande. Para quando você olha para a dimensão em que você vive, nós vamos falar sobre isso. Você não pode perder. E tem ainda testemunho para edificar a sua fé, aquecer o seu coração. Fique conosco. O programa Renovo está começando. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807-8, Banco Sicoob. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra. Centro de Recuperação Casa da Paz. Projeto de recuperação com drogados e dependentes químicos. Na Rua 12, Quadra 4, Lote 4, Setor San Diego, Goianira, Goiás. Contribua com este projeto, depositando qualquer quantia na seguinte conta: Agência 756, conta 20807, dígito 8, Banco Sicoob, em nome de Igreja Cristo das Nações. Centro de Reabilitação Casa da Paz, recuperando vidas para o Reino de Deus. Participe das nossas reuniões. Quarta-feira, às 20 horas, culto de ensino bíblico. Domingo, às 19h30, culto de adoração ao Senhor. Igreja Cristo nas Nações. Rua Antônio da Cunha Almeida, quadra 129, lote 10, Setor dos Afonsos, Aparecida de Goiânia. Pastores presidentes Célio Moura e Sara Mendes. O Senhor nos chama para sermos embaixadores da paz. Ou a sua vida muda, meu irmão, ou você abandona o Evangelho. Ei, há um Deus que luta por você. Eu sei é que o Senhor sobre todas é vencedor.
palavra de Deus, no livro de Provérbios, diz que a esperança que se adia adoece o coração. A nossa geração tem uma enorme dificuldade, que é de esperar. A gente não gosta de esperar. Nós somos da geração fast food. Tudo é rápido, tudo é para ontem. Temos dificuldade de esperar numa fila de banco. Temos dificuldade de lidar com o trânsito. Afinal de contas, tudo é feito online. Tudo é para ontem. Tudo acontece de forma muito rápida. Mas como conciliar essa vida rápida que eu e você desejamos ter com a vontade de Deus, que às vezes parece demorar? A Bíblia diz que o povo de Deus, guiado por Moisés, andou nada mais, nada menos que 40 anos no deserto. E sabe como é que aquele povo vivia? Dependendo do maná, que era a comida diária que eles recebiam. À noite, a coluna de fogo era acesa para que o frio não os consumisse. Durante o dia, Deus providenciava uma nuvem. Eles andavam toda essa caminhada com apenas um sapato. E meu irmão era no deserto. Sabe o que eu estou querendo dizer? Quantas vezes o tempo entre aquilo que você deseja e o realizar de Deus é tão menor. E você pode assistir aí do conforto da sua casa, indo ao cinema, comendo a sua pipoca, fazendo os seus programas, mas ainda reclama. Eu quero no início desse programa te lembrar algo. O tempo de Deus é diferente do seu. Deus nunca demora, Ele nunca chega atrasado. Aquele ditado que diz que Deus tarda, mas não falha, ele é um erro humano, porque Deus nunca tarda e muito menos falha. O tempo dele é exato. Se ainda aquilo que você deseja não aconteceu, é porque Deus sabe o tempo certo para que aí isso se torne bênção. Em nome de Jesus, eu quero deixar isso no seu coração hoje. Eu não sei pelo que você espera. Às vezes é uma conversão de alguém, às vezes uma demanda na justiça que demora, às vezes a cura de uma doença, às vezes é um casamento que há tempos você pede por ele e não resolve, às vezes é a recuperação de um filho, às vezes é uma recuperação financeira. Eu não sei pelo que você espera, mas eu quero te dizer hoje algo de acordo com o sábio Salomão nesse texto de Provérbios. Tenha paciência, porque Deus está no controle. Ele nunca perde as rédeas, Ele nunca está atrasado, e aquilo que Ele faz vai cooperar para o seu bem. Em nome de Jesus, tenha paciência e saiba que aquele que criou você também governa a sua circunstância. Eu volto já. Da provisão do Senhor, o gafanhoto não mais consumirá, porque o Senhor... Com alegria, nesta oportunidade, receber a pastora Sara Mendes, que nos trouxe uma palavra do coração de Deus. Como enfrentar gigantes, como vencer gigantes. Eu sei que Deus nos outorgou, Deus preparou esse momento para estarmos aqui aproveitando, deleitando na palavra de Deus, da qual Ele entregara por certo de primeira mão a pastora Sara Mendes, e ela que não reteve, ela que não resguardou para ela. Porque uma coisa faz tão bonita no pregador é quando ele recebe de Deus, e o que ele recebe de Deus, ele também repassa ao povo. Isso é o retrato do apóstolo São Paulo, quando ele minuta aos Coríntios: o que eu recebi do Senhor, isso também eu entrego a vocês. E o que nós recebemos hoje, é claro que a pastora Sara recebeu de Deus, e ela não reteve nada, repassou tudo a nós outros. Isso enche-nos o ego espiritual, isso enche o coração, e eu volto deveras agradecido a Deus pelos feitos, pela palavra profética, uma ministração profética. Não poderia dizer uma ministração motivacional, mas uma ministração profética, encorajadora e de vitória, da qual Deus entregara a pastora Sara, e ela nos outorgara, nos dispensara essa maravilha de palavra. Deus abençoe seu ministério, pastora Sara. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, a igreja
da qual Deus tem oportunizado os seus cuidados em Cristo Jesus. Fico deveras agradecido. E de Deus eu peço as mais ricas bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou. Essa noite quero fazer um comunicado importante para os nossos irmãos que estão nos assistindo, os nossos amigos, que eu conheci uma pessoa importante, uma serva do Senhor, muito usada por Deus, que é a pastora Sara. Deus tem dado para ela, agraciado com um dom da palavra. Então, eu indico para você, convide a pastora Sara para estar na sua igreja e você irá ver o tanto que Deus tem usado a pastora Sara nessa geração. Deus abençoe, em nome de Jesus. A chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Eu quero dizer que foi um privilégio poder estar aqui na Assembleia de Deus do Garavelo para finalizar as homenagens do aniversário do pastor Abigail Filho, esse homem de Deus que o Senhor tem levantado nesse tempo para sustentar a igreja nesse lugar. E eu tive o privilégio de poder compartilhar com a igreja, com ele, com a sua querida esposa, a pastora Wilma, nesse dia. Eu louvo a Deus pela vida desse ministério e desejo do fundo do meu coração, mais uma vez, que toda sorte de bênçãos estejam sobre a sua vida, pastora Abigail Filho, hoje e até a volta do Senhor. Obrigada pela oportunidade e que o Senhor nos abençoe. Meu irmão, se as bênçãos de Deus fossem só para o céu, a Bíblia não diria que Deus prometeu, em Deuteronômio 28, que nós comeríamos do melhor dessa terra, que aonde nós andássemos seria abençoado, que Ele nos abençoaria para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, por todo lado, se nós obedecêssemos à lei dEle. A restituição, declara, os teus celeiros transbordarão, os teus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto. A palavra do Senhor diz na oração dominical, aquela que Jesus nos ensinou: pão nosso de cada dia nos dai hoje. Meu irmão, você não precisa preocupar com o seu dia, não precisa se preocupar com o amanhã, porque o Senhor, teu Deus, Ele é contigo e Ele provém todas as suas necessidades. A palavra de Deus nos diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Vinde a mim aqueles que têm fome, têm sede, e eu saciarei as suas necessidades. O nosso Deus promete na sua vida que se você confiar nele, tudo Ele fará por você e pela sua família. Que esse Deus poderoso e providente possa ser a sua razão, possa ser realmente aquilo que você busca em espírito e em verdade, porque os seus desejos, o desejo do seu coração, Ele vai realizar em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Palavra de transformação. 1 Samuel, capítulo 17, verso 4, diz assim a palavra do Senhor. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Verso 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Vamos lá para o verso 24 agora.
onde diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Verso 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial de Israel darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Meu irmão, o texto que nós lemos é, sem dúvida, um dos textos mais conhecidos da palavra. Você pode se assentar, em nome de Jesus. E ele fala de um combate, não de qualquer combate, mas de um combatão. O negócio aqui era complicado. Existia um gigante em tamanho, em formato, em forma de se apresentar, que combateu, que desafiou as tropas de Israel. E o texto que nós lemos diz que o povo ficou com medo. As pessoas ficaram atemorizadas e fugiram. Nós estamos ainda fechando o primeiro mês de 2015. E certamente as músicas que nós cantamos falam disso. A Bíblia nos garante isso. Nós sempre é compatível à nossa humanidade o enfrentar tribulações e, por que não, gigantes. Talvez o seu 2014 tenha sido repleto de gigantes. Talvez o seu 2015 você os terá. E à luz do texto que nós lemos, eu quero conversar com a amada igreja nessa noite. Como é que eu posso vencer esse gigante? Uma vez que ele vai chegar. Para uns mais cedo, para uns mais tarde, para uns mais frágil, para outros mais duro. Mas nós sempre teremos gigantes. O Jesus nos deixou essa mensagem. Ele disse que no mundo nós teríamos problemas, teríamos aflições. E se você olhar para o nosso cenário mundial, a nível de cristianismo, as más notícias, elas chegam em todo tempo, né? A religião do islamismo, ela tem tentado disseminar os cristãos. Você que tem o WhatsApp aí deve estar recebendo um bombardeio de vídeo, e é cristão morrendo, tirando a cabeça, e é cristão morrendo em todo tempo. A notícia no mundo não é boa. O Brasil vive uma crise generalizada em todos os sentidos. Mas e você e eu? O que temos com isso?
a forma como nós enfrentamos e passamos por toda a circunstância é que faz a diferença. Porque a palavra diz em Eclesiastes que o sol nasce para ímpio e nasce para justo. Ou seja, nós passamos pelas mesmas situações que o ímpio, mas a diferença está na forma como passamos. E eu quero ver com você, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, para nós podermos meditar nisso. E a primeira coisa que eu aprendo com a vida de Davi, sabendo que tem desafio pela frente, que são de diversas formas. Talvez você que está aqui nessa noite está com problema financeiro, outros com a saúde, outro é conjugal, outro é com filho. E cada um contém em si algumas circunstâncias que às vezes parecem verdadeiros gigantes. E quando o gigante aparece, meu irmão, se você não lutar com a arma certa, se você não está preparado para aquilo, o perigo de você se extraviar, ele é real. Mas nós aprendemos algumas coisas com Davi. Davi venceu o gigante. Você pode dizer amém? Ele venceu o gigante. E o Deus de Davi é o mesmo Deus que está aqui. É o Deus que continua fazendo com que eu e você vençamos os nossos gigantes. Então olhamos como é que Davi fez isso, como é que a gente vence. Olha aí para a sua Bíblia, no que diz o verso de número 10. Diz assim o verso 10. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Meu irmão, sabe o que eu aprendo com esses dois primeiros versículos aqui que nós estamos lendo? Só vence gigante quem tapa os ouvidos à voz do pessimismo do povo. Você pode repetir isso comigo? Só vence gigante quem tapa os ouvidos ao pessimismo do povo. Eu não sei por onde você tem andado, mas geralmente as notícias não são boas, e quando elas não são boas, a rapidez com que elas se disseminam é assustadora. É como se o ser humano gostasse de má notícia. Meu irmão, o negócio aqui era o seguinte: Golias era um homem de mais de 3 metros de altura, um duelista que põe medo onde ele passava. O rei e os exércitos do rei estavam com medo. Ou seja, a notícia era má, e o pessimismo tomou conta de Saul e dos exércitos de Saul. O versículo 11 diz que Saul e todo o exército ficaram espantados e com muito medo. Meu irmão, só vence gigante quem tapa os ouvidos ao pessimismo do povo. Como é que você lida com má notícia? Como é que você enfrenta as coisas que estão acontecendo? E como é que você enfrenta as perspectivas do que irão acontecer? Tudo bem, a economia fala uma coisa, existem circunstâncias falando várias coisas. De ontem para hoje foi disseminado um vídeo no WhatsApp, um áudio no WhatsApp. Até hoje a pastora Fernanda Brum desmentiu, falou que não era ela. Mas uma irmã disse que teve uma revelação pela madrugada, onde o Espírito disse que Deus estava preparando Jesus para voltar, e isso está para acontecer mesmo, amém? Nós somos do povo que espera a volta de Cristo. E ela disse que 2015 seria um ano de muitas tribulações para a igreja, de muitas, e que a igreja sofreria pena e dano no ano de 2015. Meu irmão, a Bíblia diz que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Quando você que é cristão não está sendo perseguido, alguma coisa está errada. Porque nós somos desse povo perseguido aqui. Só que o pessimismo não pode te parar. Tem gente que é parado por qualquer tipo de má notícia. O negócio nem aconteceu. E aí você vive no que a gente chama de ansiedade. Palavra de transformação. Eu queria dar o meu testemunho sobre o que Deus tem nos livrado e quanto Deus tem trabalhado nas famílias. A nossa família é uma família de muita oração. Minha mãe sempre está orando. E Deus diz na palavra que tu e tua casa será salvo. E meu pai, no véspera do Dia dos Pais, ele sofreu um acidente e a caminhonete dele acabou. E ele é um senhor de 69 anos, com 130 quilos. E assim, quem vê o carro falou assim, não saiu vivo.
e Deus livrou meu pai. Meu pai saiu do carro sem nenhum arranhão. Quem vê o carro não acredita. Então, assim, é o poder de Deus protegendo a nossa família, porque Deus nos livra do acidente, nos livra de todo o mal. Então, eu convido vocês a participar da Igreja Cristo Nações. Aqui os pastores acompanham muito os fiéis. Eles têm sido uma grande bênção nas nossas vidas, na vida da minha família em especial. E nós estamos chegando ao final de mais um programa Renovo. O desejo do meu coração é que você tenha sido abençoado com o conteúdo que preparamos para você no dia de hoje. Não se esqueça, paciência, Deus está no controle, é possível vencer gigantes. Tape a voz ao pessimismo do povo e faça tudo aquilo que nós dizemos ali com base em Davi, e o Senhor vai abençoar você. E nesse final de programa eu gostaria de orar pela sua vida, pedir ao Senhor, junto com você, independente da sua religião, independente do seu status, independente do que vem antes do seu nome, há um Deus que pode mover as águas em seu favor, e Ele está vivo, e Ele ouve a nossa oração. Eu quero te convidar a orar comigo, pedindo para que Ele possa mudar aquilo que você necessita. E se você não está precisando de mudança nenhuma, eu te convido a agradecer pelo que Ele tem feito. Vamos fazer isso? Senhor, é no nome de Jesus que nós te adoramos, porque o Senhor é Deus. Pai, porque nós temos muitos motivos para te agradecer. O Senhor tem nos preservado com vida. O Senhor tem cuidado do teu povo. Existem pessoas me assistindo agora, Deus, que tem testemunho do teu cuidado de livramento, da tua mão poderosa salvando. E nós te agradecemos por tudo isso. Deus, mas também existem pessoas orando comigo que necessitam de uma providência para hoje. Deus, que esperam por longo tempo por algo do Senhor. Pai, a tua palavra diz que o Senhor ouve o clamor de quem espera. E eu quero chamar à existência essa promessa na vida dessas pessoas que estão me assistindo agora. Pai, que o Senhor possa agir com favor, com graça, para a alegria do teu povo, mas muito mais, para que o teu nome seja glorificado na vida de cada um. Eu te peço que o Senhor entre, Deus, com a tua mão, onde a mão deles não alcança. Que o Senhor entre com a provisão, onde todas as portas já se fecharam, porque o Senhor é Deus que ouve a nossa oração. Eu te agradeço por essa certeza de que o Senhor está nos ouvindo e de que o Senhor não nos deixa sem resposta. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer você que esteve conosco e te encorajar a compartilhar, a divulgar o nosso programa, a nos seguir no Instagram, PRA Sara Mendes, o nosso Facebook, e ir até a nossa igreja. A Igreja Cristo nas Nações é a casa de Deus, e lá todos são bem-vindos. Venha ter conosco em um dos nossos cultos, às quartas-feiras, aos domingos, às 19h30, em Goianira, às quintas-feiras e aos domingos. Você é nosso convidado em ouvir a palavra de Deus, em adorar o nome dele e em ser abençoado por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja. Eu quero contar com você e convidar você. Te espero lá e venha falar comigo, diga que você assiste o programa Renovo e nós vamos ficar muito felizes em ter você conosco. E agora, meu irmão, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações do Espírito Santo possam ser com você e com a sua família, não só hoje, mas até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. Eu te espero no próximo programa, se assim o Senhor permitir, com muito mais renovo dele para você. Até lá. Deus Criador,